Falando da célula, né? A teoria celular, a gente falou no outro vídeo, mas a teoria celular tem quatro pilares, né? Todos os seres vivos são formados por célula. As células são unidades estruturais e funcionais. Estruturais, porque formam tecidos, órgãos, sistema e organismo como um todo. Função funcional fisiológica, porque as reações que ocorrem ali dentro vão garantir o funcionamento do organismo. E também todas as células vão se originar de outras células, portanto, as células têm capacidade de divisão e as características hereditárias vão ser passadas das células que se dividiram, né, das células mãe para as células filho. Para falar das organelas, a gente tem aqui, né, a figurinha, né, de uma célula com as organelas, né? A gente tem aqui. As organelas celulares, elas são estruturas, né, que vão realizar atividades essenciais para a célula e cada organela vai desempenhar uma função específica. A gente tem as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas vão fazer a respiração celular. E a partir dessa respiração, elas vão produzir ATP, que é a energia da célula, né, que a gente utiliza durante o transporte através da membrana. Os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, né? Aí a autofagia e a heterofagia. A autofagia é o processo de digerir coisas que são da própria célula, né? Então, auto quer dizer que é dela mesma. E heterofagia, que é quando a gente digere, né? Quando a célula vai digerir algo que não é dela. Então, quando ocorre, por exemplo, fagocitose, né? Que através lá dos pseudópodes, são falsos pés, a célula, né, vai englobar ali a bactéria, o vírus, o que for, colocar para dentro da célula para fazer a fagocitose, isso é o processo de heterofagia. E aí também ocorre a pinocitose, né? Porque a fagocitose é quando ocorre a digestão de partículas sólidas, então da bactéria, do vírus. E a pinocitose é quando ocorre a digestão de partículas, então pedaços daquela estrutura que estava ali de fora e que foi digerida, né? Foi trazida para dentro da célula para poder fazer a digestão. A gente tem o retículo endoplasmático, e aí que divide-se, né, em retículo endoplasmático rugoso e liso, que vai ser responsável principalmente pela síntese de proteínas, pela síntese de lipídios. Então, ele sintetiza o complexo de Golgi, que tem como função principal a secreção celular, né, que é a secreção de substâncias que são úteis ao nosso organismo, que vão estar presentes, né, no pâncreas, no muco que a gente tem na traqueia e no nariz. Lembrando que esse muco não é o catarro, né, que a gente tem quando está passando mal, é o muco mesmo que serve para proteção do nosso sistema respiratório. E também vai secretar substâncias muito importantes para a produção de hormônios. Aqui a gente tem novamente, né, uma célula aqui para ficar sempre bem guardadinho. É sempre bom dar uma olhadinha nos desenhos, né? Saber mais ou menos qual é o formato, onde que elas estão. A célula, né, que é a menor unidade metabólica dos seres vivos, então é a menor unidade em que existe atividade nos seres vivos. Tá em todos os seres vivos, procariontes uma, né, como as bactérias, os eucariontes várias, e vão possuir vários formatos e funções diferentes. Os peroxissomos, né, que também são organelas, que participam do processo de desintoxicação, os centríolos, que fazem a divisão celular e formação de cílios e flagelos, o núcleo celular, que é a estrutura, né, organela que guarda, né, todo o nosso material genético, o citoesqueleto, que organiza as organelas, sustenta o citoplasma, movimenta o citosol para que haja nutrição de toda a célula, permite a adesão de células vizinhas e é formado por filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Aí aqui a gente vai ter o retículo endoplasmático, né, sendo dividido em dois,
o retículo plasmático rugoso ou granular, que é esse aqui, ó, bem próximo ao núcleo, que ele apresenta ribossomos aderidos à membrana. Esses ribossomos aderidos estão aderidos na parte de fora, como vocês podem ver aqui, e eles estão nessa parte de fora que é voltada para o citoplasma. Eles têm como função a síntese de proteínas, né? Eles vão segregar do citosol as proteínas que estão destinadas à exportação extracelular. Vai também produzir, né, participar da produção de anticorpos de células que fazem produção de colágeno, como os fibroblastos. O que isso quer dizer? Que essas células, né, os plasmócitos, as células do pâncreas, os fibroblastos, eles têm uma quantidade grande, né, eles são abundantes de retículo endoplasmático, vai envolver o núcleo, né, e essa proximidade com o núcleo, ela se explica, né, pelo fato de que os ribossomos são formados no nucleolo, né, que é uma estrutura que está dentro do núcleo. E os ribossomos, apesar da gente às vezes confundir, porque a gente estuda tudo junto aí, eles não são organelas celulares. Eles são estruturas bem menores que as organelas, mas que vão participar muito efetivamente de todas as funções. Inclusive, o ribossomo está presente tanto nos eucariontes quanto nos procariontes. Depois a gente tem aí o retículo endoplasmático liso, né? Que vai ser aqui na foto, né? Essa partezinha mais clarinha, meio laranjinha, que não tem ribossomos, tá vendo? Parece só uns tubozinhos. Ele é conhecido como retículo plasmático liso ou granular, não apresenta ribossomos, ele é especializado na síntese de lipídios e processo de detoxificação. Então, como ele é especializado na síntese de lipídios, ele vai ser muito abundante nas células que têm, né, produção de lipídios, como as células que formam, né, hormônios, também as células do fígado, né, aí já é devido ao potencial de participar, né, do processo de detoxificação, e ele é contínuo com o HER, né, retículo plasmático rugoso. O que isso quer dizer? O HER está aqui, e assim que acaba o HER, começa o retículo plasmático liso, né? Então quer dizer que ele dá continuidade. Aqui também, ó, tem uma imagenzinha dele sozinho, para ficar bem claro o que é o liso e o que é o rugoso. A membrana plasmática agora, né? A gente já viu o transporte através da membrana, então agora falando só da membrana mesmo. Ela é formada por lipídios e proteínas, portanto ela é lipoproteica. A função dela é revestimento, proteção e seleção. Então, a gente vai ver que ela é semipermeável, que quer dizer que não passa tudo e não sai tudo, né? Vai entrar o quê? Oxigênio, nutrientes e vai sair o quê? Produtos do metabolismo celular, né? A gente vai ter a permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Que não é tudo que passa, não é tudo que entra. Só vai entrar e sair de uma célula aquilo que for interessante para a célula, né? Então, aqui ó, a gente pode ver que ela é formada por uma bicamada de lipídios, principalmente os fosfolipídios, que como que a gente vê a bicamada? Aqui, ó, uma camada, e aqui embaixo outra camada, né? Cada pedacinho desse aqui que parece uma cabecinha de alfinete é um fosfolipídio. Então, aqui tem uma camada de fosfolipídio, outra camada de fosfolipídio. A gente tem as proteínas que a gente vê lá, né? Que vão servir algumas para o transporte passivo, outras vão servir lá no transporte ativo, né? Elas participam do transporte passivo na difusão facilitada e também no ativo, né? Com trabalhando com proteínas carregadoras. A gente tem também formando a membrana plasmática colesterol, que é o que vai dar consistência, né, para a nossa membrana. A gente tem aqui uma estrutura de fosfolipídio, a cabeça, né? A cabeça ela é polar, hidrofílica. Então, quer dizer que ela tem afinidade com a água e, portanto, ela não se importa de ter contato com a água. Ela fica tanto para dentro
quanto para fora da membrana plasmática, enquanto a cauda, né, o pezinho dela aqui, ó, não, do fosfolipídio, não tem afinidade com a água, ele é hidrofóbico. Então, essa parte aqui, ela não entra em contato com a água, ela vai ficar em contato com outro fosfolipídio. Olha aqui que ela fica sempre voltada para o centro da bicamada. Existem algumas estruturas, aqui como as proteínas integrais, né? Elas conseguem atravessar a bicamada, quer dizer, elas atravessam completamente, como por exemplo aqui nessa figura, essa aqui, ó, tá vendo? Ela vai atravessar, e a gente tem as proteínas que não conseguem atravessar, que são as proteínas periféricas. Elas não conseguem atravessar, mas elas têm função enzimática, elas permitem reações, colesterol, como eu disse, que dá consistência à membrana. E aí nós temos duas estruturas aqui que não fazem parte da membrana em si, mas que estão muito ligadas a ela, né? O glicocálice, que é um envoltório externo, a função dele é reconhecimento celular e ele vai ser chamado de glicoproteína quando ele está associado à proteína e glicolipídio quando ele está associado a lipídio, né? E o citoesqueleto? O citoesqueleto vai ajudar a dar formato, vai ajudar a dar sustentação para essa membrana, mas não faz parte da membrana, tá em volta.